Antes de começar essa nossa colocação, eu queria cantar uma canção com vocês. Que eu, na minha humilde condição, considero uma das mais belas canções já compostas da Igreja Católica. É uma verdadeira profecia. E eu me considero um privilegiado de ter gravado esta canção nesse último CD, o Pérolas em Canções, e poder tornar conhecida esta maravilhosa canção. Pelo que eu sei, e a Juliane pode me ajudar, ela foi pessoalmente visitar o autor desta música em Santos, foi isso? E é um senhor já hoje com mais de 80 anos. A música se chama Lamentos do Senhor. Ela por si só fala tudo. E eu me lembro que quando eu estava no estúdio para gravar esta canção, há quase um ano atrás, eu comecei a cantar. Tive que parar muitas vezes para engolir o choro, porque Deus falava no meu próprio coração. Parecia uma conversa pessoal entre Jesus e eu. Eu era o povo de Deus. Você é o povo de Deus hoje. Eu disse é. Não disse vocês são. Eu disse você é esse povo de Deus. Porque a salvação, ela é individual. Vamos cantar juntos. Povo meu, que te fiz eu, diz-me em que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, canta. Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito,
primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, solte a voz. Abra os seus braços no céu e cante. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Mas pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Vocês, Deus Santo, Deus. E nós começamos este nosso momento de partilha pedindo perdão a Deus. Sim, Senhor, nós te pedimos perdão por não tomarmos posse desta maravilhosa graça, que é a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós te pedimos perdão, Jesus, por permanecermos vivendo como cativos, enquanto que o que somos é resgatados, é livres. Nós te pedimos perdão, Jesus, por permanecermos no pecado, por permanecermos tão apegados às coisas deste mundo, tão apegados aos prazeres terrenos, não compreendendo a grandiosidade
do que o Senhor veio trazer para nós quando se entregou na cruz, morreu por nós e ressuscitou. Diga comigo: perdão, Senhor. Misericórdia. Perdão, Senhor. Misericórdia. Perdão porque eu ainda não compreendi. Mas me ajuda, Senhor, a mergulhar no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e tomar posse da vida nova que está em Ti, Jesus. Amém? Assim seja. Amém. Graças a Deus. Este tema do mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, ele é inesgotável. Poderiam passar aqui por este palco pregadores e mais pregadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pregando dia após dia. Jamais se esgotaria este tema, sempre teríamos algo de novo, porque ele é inesgotável. É como um rio de água viva que brota do madeiro da cruz. Hoje ainda, no horário do almoço, quando íamos almoçar em casa, eu reunido com as crianças e com minha esposa, nós fomos fazer a oração ao redor da mesa. E no livro de oração tinha uma frase que dizia: ó morte, serei tua morte, serei tua ruína, ó inferno. E eu fiquei impressionado com esta frase. Ó morte, serei tua morte, serei tua ruína, ó inferno. E sabe quem diz isso? Jesus. Nesta madrugada, de sábado para domingo, a morte irá morrer. A morte será vencida. Ela que pensava que não podia morrer, com a ressurreição de Jesus, a morte morrerá. Meu Deus, a morte morreu. Diga para quem está do seu lado: a morte morreu. Jesus ressuscitou. Pois é isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, meus irmãos, na vigília pascal. A morte da morte, a morte que vencida pela vida que é Cristo Jesus, morrerá. E a morte não tem mais a última palavra. Você sabe o que significa isso? A morte não tem mais a última palavra. Até então, a morte era o fim. Mas a morte morreu, a morte morrerá nesta madrugada, porque Jesus ressuscitará. Este é o sábado santo, o sábado da esperança. Sábado santo, sábado da esperança. Ao contrário do que o inferno imaginava, a igreja está feliz. E agora mesmo, o Papa está celebrando a vigília pascal lá no Vaticano, porque Jesus ressurgiu. A morte foi vencida. Morreu a morte. Sabe, gente, ao contrário do que muitos imaginavam, não era Jesus que estava com medo no dia da sua morte.
Não, não era. Não eram os discípulos nem Maria. Ninguém tinha mais medo. Quando Jesus foi levado na cruz, ninguém tremia mais de medo do que a morte e o inferno. Jesus morrendo e a morte tremendo de medo, e o inferno apavorado, porque sabiam que com a morte de Jesus e com a sua ressurreição, a morte morreria e o inferno iria à ruína. Pois nesta noite a morte morrerá e o inferno irá à ruína. O inferno será dizimado, porque Jesus ressuscitará, e esta é a nossa esperança, e esta é a nossa fé. Por isso eu me impressionei tanto e fiquei tão grato a Deus com esta palavra de hoje, que estava no livro de oração, que diz: ó morte, escute isso, serei tua morte, serei tua ruína, ó inferno. Isso é muito forte. Isso abala as estruturas de todo o universo. Vocês imaginam os anjos então, ao ouvirem esse brado de Jesus, o quanto eles não pulavam? Mais do que todas as torcidas juntas deste país, deste mundo, os anjos pulavam dizendo: é isso, yes! Vitória! Tu reinarás, ó cruz! Tu nos salvarás, proclamavam os homens. Oh, glória a Deus! Oh, noite maravilhosa! Oh, noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu, a terra inteira. Cantaremos daqui a pouco. Exultem os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando. Ele vive, Ele ressuscitou, e nós viveremos com Ele e por Ele. Amém. Quantos acreditam nisso? Levante a mão bem alto e diga: eu creio. Sim, eu creio que a morte de Jesus matou a minha morte, e eu viverei por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o inferno estará em ruínas, porque Jesus esvaziará o inferno pelo poder do teu sangue, pelo poder da ressurreição, pelo poder da vida nova que Ele plantou em meu coração. Amém. Vamos aplaudir esta maravilhosa graça. Mas se essas palmas são para a vida, tem que ser com vida. Ei, igreja feliz! Igreja feliz, esta igreja católica, apostólica, romana. Igreja feliz! Igreja feliz somos nós! Oh, glória! Eu sou igreja! Oh, igreja feliz, bendita seja! Oh, Senhor, obrigado! Obrigado, meu Deus! Que coisa! Que coisa maravilhosa! A morte foi vencida. Somos livres no Senhor. Vamos tomar a palavra de Deus nesta tarde. Tome a sua Bíblia. Vamos tomar
a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos de 15 até o 23. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Quem é Jesus? Qual é o nome da nossa salvação? Qual é o nome da nossa salvação? A nossa salvação tem nome: Jesus. E quem é Ele? Vamos ver o que diz São Paulo. Ele, Jesus, o Salvador, Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Está escrito isso na sua Bíblia? Tudo foi criado por Ele. Tudo por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele, Jesus, existe antes de todas as coisas, e todas as coisas se sustentam, subsistem nele. Ele, sim, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça. Corpo sem cabeça, corpo sem vida, corpo sem direção. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Dele é o primeiro lugar sobre todas as coisas, porque aprouve Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio, sim, pelo intermédio de Jesus, reconciliar consigo todas as coisas. Ele é o reconciliador. Reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a todos quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto, sim, atenção, para isto é necessário que permaneçais fundados, firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho, que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Mas agora nós vamos dar um salto e vamos lá no versículo 13 do capítulo 2. Versículo 13 do capítulo 2. No finalzinho do versículo 13, diz assim: é Ele quem? Jesus, é Ele que nos perdoou todos os pecados,
cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e as potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir esta palavra de Deus, porque ela é impressionante. Durante muito tempo, eu acreditei, e eu acreditava, que a morte de Jesus, a sua condenação, era um plano de Satanás. Então eu ficava injuriado, dizia: caramba, quanta maldade. Depois eu fui compreendendo que não é plano de Satanás, nunca foi. É o plano de Deus. Foi Deus, o Pai, por amor a nós, que chamou à luz este plano de salvar-nos por seu Filho Jesus, pagando o preço da nossa redenção com o seu Filho. Chegou e ofereceu o seu Filho em troca de nós. Não foi plano de Satanás, foi plano de Deus para nos salvar. No entanto, foi plano de Satanás incutir o pecado em nossos corações. Lá no início, em Adão, em Eva, e depois em toda a humanidade. Esse foi o plano de Satanás. Satanás veio e borrou a obra-prima de Deus, que era você, que sou eu, que éramos nós, os filhos de Deus. Ele chegou como aquelas pessoas que chegam num muro branco ou num quadro pintado por um grande artista, e com aquele spray começa então a pichar e a ofuscar a imagem maravilhosa daquele quadro, deixando aquele quadro em ruínas. E aí então, as pessoas que antes olhavam para aquele quadro com admiração, agora olham para aquele quadro e viram o rosto dizendo: que horror! Assim ficamos nós diante de Deus. Deus, que é inacessível ao pecado, teve que virar o seu rosto, teve que se afastar de nós. Vós que outrora erais inimigos de Deus, disse São Paulo. Por quê? Porque pelo pecado nos tornamos inimigos de Deus, e Deus foi forçado a se afastar de nós, não porque Ele quisesse, mas porque não há compatibilidade na santidade com o pecado. É tão forte isso, que quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados, quando Jesus tomou sobre si as nossas culpas, quando Jesus, já no Horto da Oliveira, suava sangue por carregar sobre si os nossos pecados, Jesus, carregando os nossos pecados, ficou estampado com os nossos pecados. E a própria palavra de Deus diz que Ele se tornou um monstro, e que ninguém queria olhar para Ele. Tal era a imagem, mas pior era a imagem que se tornou, e que só Deus podia ver. Ele era a imagem do pecado.
Até por isso, naquele instante, quando ele grita do alto da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Não, Deus não se afastou dele porque agora Deus tinha que abandoná-lo. É porque Jesus estava de tal maneira coberto com os nossos pecados. Ele era o pecado em si, que Deus Pai, sendo santo, 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 teve que se afastar do seu próprio Filho. Talvez esta tenha sido a maior dor de Deus. Não foi ver seu Filho ser crucificado na cruz, mas foi ter que se afastar do seu Filho, virar o seu rosto para o seu Filho, que agora estava coberto com os nossos pecados. Pois assim o demônio fez com a humanidade. Ele pichou a humanidade com o pecado, que Deus teve que se afastar da humanidade. Mas agora Deus toma uma decisão. A humanidade estava sequestrada, a humanidade estava cativa, sequestrada, no cativeiro. E Deus então faz uma proposta: eu pago com a moeda que se chama meu filho, para que você liberte os meus filhos. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus é esse? E aí então ele manda Jesus. Primeiro, reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai diz: meu filho, a situação é essa. Os homens estão perdidos. A obra-prima do meu coração, aqueles que eu fiz a minha imagem e semelhança, se perderam completamente. E só há um modo de salvá-los: se você tomar o lugar deles e pagar o preço com a sua vida. Então Deus pergunta a Jesus: filho meu único filho, você está disposto a pagar esse preço? Jesus sorri e diz: eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. E o Espírito Santo do lado diz: eu vou estar lá para o que for necessário. E assim começa o plano de Deus. A vitória aparente de Satanás. Satanás então, vendo essa situação, disse: agora eu peguei ele de jeito, agora eu vencerei. Mas o plano de Deus ia além. Filho, tu morrerás, mas no terceiro dia eu te chamarei à vida. E neste dia será a ruína do inferno. Mas há que se pagar um preço. Queridos meus, fomos resgatados. O resgate por ti e por mim já foi pago. O que mais podia eu ter feito? Termina a música. O que mais podia eu ter feito? Não há nada mais a acrescentar. Jesus gritou do alto da cruz: está consumado. Está consumado. Em outras palavras, é como a gente assina um documento no final dizendo: está pago, não lhe devo mais nada, fechou a conta, acabou, zerou, sois livres, está consumado. Queridos de Deus, queridos do Pai, queridos de Jesus, somos livres. O resgate foi
pago. Definitivamente foi pago. E não devemos mais nada ao inimigo. O plano de Deus se cumpriu. Jesus se entregou em nosso lugar. Fomos substituídos por Ele. Ele morreu em nosso lugar. A cruz não era dele, era minha, era sua, mas Ele tomou a nossa cruz. Diz Isaías, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou consigo todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Atraiu para si toda a pichação que o inimigo tinha lançado sobre nós. E nós que estávamos em estado lastimável, para quem ninguém queria olhar, Jesus limpou completamente quando nasceu da Virgem Maria. Mas Jesus não veio fazer uma limpeza paliativa, superficial. Jesus, quando nasceu da Virgem Maria e se despiu da sua roupa divina e se vestiu com a roupa humana, que coisa maravilhosa. Ele não veio fazer como fazem por aí, quando alguém picha um muro, e aí então vem ali com um pincel e com uma tinta e passa por cima, e aquele muro está novo de novo, né? Aparentemente, superficialmente, não. Jesus veio nos salvar de dentro para fora. Ele veio salvar o homem total, com tudo o que ele é. Não veio fazer um paliativo, uma maquiagem sobre nós, mas Ele se vestiu com a nossa roupa para salvar, para redimir a nossa humanidade. Ele se vestiu de nós. E essa restituição da vida nova foi se fazendo de dentro para fora. Foi como que se desprendendo de nós as escórias, a tinta da pichação, foi se desprendendo do nosso corpo, de nossas vidas, e agora somos livres no Senhor. Diga para quem está do seu lado assim: o resgate foi pago, meu irmão. O seu resgate está pago. Definitivamente Ele te libertou. Irmãos, a salvação que Jesus nos trouxe não é uma coisa futura. Um dia, caminhando na floresta, eu serei salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. A salvação de Jesus é para agora. É para o dia que se chama hoje. É para o instante que se chama agora. Quem tem relógio, olha para o relógio. Que horas está marcando no seu relógio? No meu está marcando 1:55 da tarde. Agora, nesse instante, neste momento chamado agora, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, sou salvo. Já está consumado. A salvação está aí, diante de nós, diante de você está o caminho. É você quem toma posse ou abandona o caminho. Mas irmãos, assim como acontece tantas vezes, quando as pessoas são sequestradas, e muitas pessoas são sequestradas, e são levadas para o cativeiro, às vezes acontece, e até tem uma síndrome que se chama Síndrome de Estocolmo. Já ouviram falar? Síndrome de Estocolmo. Na verdade me parece que foi um acontecimento
que aconteceu nessa cidade de Estocolmo, em que os sequestradores sequestraram uma pessoa, ou mais de uma pessoa, mas eles se mostravam muito simpáticos, muito amigáveis. E aquilo que a pessoa normalmente não podia fazer, uma jovem, por exemplo, ou um jovem, que a mãe e o pai diziam: você não pode fazer isso, não faça isso que será ruim para você. Pois ele deixava: faça, fique à vontade. Mas eu gosto tanto de chocolate. Coma, olha, tem uma caixa aqui, pode comer tudo. Mas eu gosto tanto de sair à noite e só chegar de madrugada. Não tem problema. Faça tudo o que você quiser. Aqui você é, entre aspas, livre. Não vou te proibir de nada, mas só não pode sair do meu domínio. Faça o que você quiser. Do que você gosta? Eu gosto disso. Então é isso que você vai ter. O que mais que você quer? É isso. E assim esses bandidos foram satisfazendo os desejos daquela pessoa que estava ali cativa. E finalmente, esta pessoa foi liberta. Mas vocês sabem o que aconteceu? Ficou apaixonada pelo sequestrador. E já não queria mais estar com a família e com os pais. Por quê? Porque os pais colocam restrições. Porque tem algumas coisas que a gente gosta tanto de fazer, que nos dá tanto prazer, mas os pais nos impedem. Para que eu vou voltar para casa? Ele era tão bonzinho. É como o chiqueiro, né? O porco está lá, nasce bonitinho, todo mundo afaga. Aí ele vai crescendo, e ele gosta de farelo, né? E gosta também de lavagem, muito gordo. E o que o dono faz? Enche o coxo. E quanto mais ele vai ficando maior e crescendo, dá mais, deixa derramar. E ele acha: como ele gosta de mim. Olha como ele dá para mim tanta lavagem, tanto farelo. Se preocupa comigo. E aí passa mais um tempo e o dono vai lá e compra um farelo especial, né? Balanceado. E o porco diz: caramba, eu sabia que ele gostava de mim, mas não sabia que gostava tanto. E aí então põe aquele farelo delicioso, e o porco acha que está abafando, né? Mas a churrasqueira já está acesa. E todo mundo já está pensando na costelinha assada. O dono está pensando: por quanto eu vou vender a banda deste porco? Pois o diabo faz a mesma coisa com a gente. Cativa, primeiro nos sequestra, depois vai cativando, cevando, né? Ceva, é isso mesmo, é cevando, vai cevando. Aí quando você estiver bem à vontade, ele dá o veredito. E sabe qual é o veredito? A morte eterna. O resgate já foi pago. O fato é, irmãos, que muitos de nós, como aquela jovem lá em Estocolmo, muitos de nós, mesmo sabendo que o resgate foi pago,
Continuamos apegados às coisas terrenas. Continuamos apegados aos prazeres deste mundo, aos prazeres carnais. Jesus diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, da morte para a vida. Irmão, você, eu, nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos do lado de lá, aí nós passamos para o lado de cá. Nós não podemos de novo voltar para o lado de lá. Nós somos do lado de cá. Nós somos de Cristo. Nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz. E nós não podemos querer voltar para o escurinho e voltarmos para lá, porque nós passamos da morte para a vida. E é isso que Jesus veio nos trazer. O resgate que Ele nos trouxe é para nos tirar da morte e colocar-nos na vida. Pois então, irmãos, se você era infiel à sua esposa, você não pode continuar sendo infiel, porque passaste da morte da infidelidade para a vida da fidelidade. Você compreende? E assim você toma posse desse resgate que Jesus veio trazer. Senão de nada terá valido Ele ter pago o preço por você, se você prefere continuar na treva da infidelidade. Se você era uma fofoqueira e vivia falando mal dos outros, e julgando mal as pessoas, e maldizendo as pessoas, basta, basta. Diga para quem está do seu lado: basta, irmão. Você passou da morte para a vida. Diga: das trevas para a luz. Foi isso que Jesus veio trazer. Irmãos, são coisas concretas. Se você costumava fazer aquelas coisas que até você tem vergonha, não tem umas coisas que a gente mesmo tem vergonha, e que por isso não deixa ninguém saber? Porque eu não vou ficar aqui enumerando os pecados, porque são muitos, a gente esquece até, né? Mas não tem umas coisas das quais você se envergonha? Vamos falar a verdade, fala para mim, tem ou não tem? Que você não quereria que sua mãe soubesse, que seu pai soubesse, que seus filhos soubessem, que sua esposa, seu esposo soubessem, que os seus amigos soubessem, não tem? Que Jesus soubesse, mas Ele sabe. Não tem essas coisas? Pois se passastes da morte para a vida, abandona essas coisas. Diz: ontem era assim. Uma vez uma pessoa disse: eu vou parar de fumar. Vou parar de fumar. Esse é o meu último cigarro. E eu disse: você não vai parar de fumar se esse for o seu último cigarro. Porque o último cigarro que você fumou foi o que você fumou antes. Quem quer parar, quem quer sair da morte, mas diz: mas só hoje, só para despedida, eu vou fazer isso de novo. Quem garante que você estará vivo daqui a 1 hora, daqui a meia hora? Quem sabe se essa não é a hora de Deus para você? Eu me lembro de um testemunho lá em Brasília. Eu fui no Haléu de Brasília cantar, e nem foi uma música muito cheia de emoção, como Ninguém Te Ama Como Eu. Eu cantei num determinado momento daquele Haléu a música Eis que faço novas todas as coisas. É até agitada.
E um mês depois desse evento, alguém me escreveu uma carta, e esse alguém sabe porque em algum momento ele vai ver esta palestra, dizendo que ele tinha um amigo que estava completamente perdido. Era um mestre no que diz respeito à sonorização, e até fazia trabalhos de DJ nas discotecas e tudo, mas estava mergulhado na droga, estava mergulhado na prostituição, estava esperando a morte da alma. Então ele foi naquele raléu, arrastado por este outro amigo que já era da igreja. Ele falou: vamos lá para você ver, é muito legal, você vai se surpreender, você vai. E ele foi, e quando chegou lá no raléu, chegou exatamente no momento em que eu estava com o grupo Mensagem Brasil na época. Nós estávamos ali ministrando naquele momento, e eu então cantei: eis que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Não sei porquê, era a hora de Deus. Deus naquele momento tomou aquele jovem e disse: tu és meu. Eu sei bem como funciona isso, porque eu também estava numa tarde ensaiando uma escola de samba, e ouvi uma voz que disse, através de uma canção: tu és meu. E naquele dia, a partir daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Aquele jovem, então, ouvindo esta música, ouviu a voz de Deus que o chamou para si e disse: eu te comprei a preço de sangue, segue-me. Naquele mesmo dia, era um final de semana, ele tinha trabalhos para fazer, tinha sido contratado para fazer trabalho de DJ, pois ele disse: não vou na igreja. E foi na igreja com um amigo dele. E chegou na igreja, a primeira coisa que ele percebeu é que o som da igreja era muito ruim. Ele disse: meu Deus, que som ruim. Saiu dali e falou com o amigo dele: rapaz, aquele som da igreja é muito ruim, precisamos ajudar essa igreja. E o outro rapaz já levou ele para conversar com o padre, e apresentou ele e disse: padre, esse é meu amigo, ele entende muito de som, e ele disse que pode ajudar a melhorar o som da paróquia. E o padre disse: pois eu estou precisando muito de ajuda mesmo. E ele então já se pôs a serviço e melhorou o som da igreja, e já começou a ajudar nas celebrações e tudo. O menino passou da morte para a vida, da água para o vinho, ele mudou completamente. Mas 2 meses depois, andando pelas ruas de Brasília, um ônibus perdeu a direção, subiu a calçada e o atropelou. E ele partiu deste mundo para o abraço do Pai. Tinha sido resgatado, tinha tomado posse. Tome posse da graça de Deus, meu irmão. Tome posse da graça de Deus. O resgate foi pago. Não volte atrás. Não retornarei. Não retornarei. Você já ouviu essa música? Eu me decidi seguir Jesus, não retornarei. Não sei o que você fazia até 1 hora atrás, mas se você se envergonhava do que fazia, não faça mais. Saia da morte, vem para a vida que Jesus trouxe para você quando foi encravado na cruz. Quando foi encravado na cruz, Ele aboliu o documento que estava escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, diz São Paulo, e o aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. O nosso pecado foi crucificado com Cristo, ficou pregado na cruz. Somos livres.
Eu já contei essa história uma outra vez, mas eu tenho que insistir em contar. Tem gente que insiste, mesmo sendo livre, até mesmo depois de ter experimentado tantas coisas lindas na própria comunidade, tendo se convertido até, tendo estado participando do grupo, num dado momento dá uma doida, uma febre no sujeito ou na moça, e descamba de novo. E como o cão volta ao vômito, me perdoem a expressão, mas é uma expressão muito forte, mas que diz a verdade. Como um cão louco, volta ao vômito, volta à porcaria, abandona o caminho de Deus, abandona, ficando indiferente à salvação, ficando indiferente a tudo que Jesus viveu e morreu por nós, a tudo que Jesus sofreu e sentiu por nós, indiferente à dor de Nossa Senhora, que aos pés da cruz viu seu filho morrer, indiferente à dor do pai que teve que virar o rosto para o seu filho amado, coberto pelos nossos pecados, indiferente a tudo, este doido da cabeça, porque perde o juízo, porque o diabo faz a gente perder o juízo, abandona o caminho da justiça e de novo abraça o caminho da injustiça. Mais triste do que não ter abraçado a justiça é ter abandonado o caminho da justiça e voltar para a injustiça. Vocês estão compreendendo, irmãos? Mais triste de não ter conhecido Jesus é ter conhecido Jesus e tê-lo abandonado por outras coisas, por prazeres passageiros, por coisas desta terra, por coisas terrenas. Abrir mão da liberdade. Quando eu era menino, meu pai tinha um passarinho. Era um pássaro preto. Eu tinha meus 7, 8 anos, 9 anos por aí. E o passarinho era um passarinho muito querido do meu pai. Só que eu era incumbido de tratar do passarinho. Meu pai saía muito cedo para ir trabalhar, ele trabalhava no frigorífico. E eu tinha que tratar do passarinho todo dia. Então eu tratava do passarinho de manhãzinha, ia para a escola. Quando chegava depois do almoço, tinha que ir lá ver como é que estava a água do passarinho, colocar um pedacinho de laranja, ou um pedaço de banana, enfim, tinha que cuidar do passarinho, porque quando o papai chegava, a primeira coisa que ele fazia quando entrava em casa, primeiro quando ele entrava, chegava no portão, que ele ia chegando, o passarinho, antes dele aparecer no portão, o passarinho já começava a fazer aquela firula toda, né? E cantava, e a gente já sabia, se estava fazendo alguma arte, o passarinho começava a cantar e sabia, ih, papai está chegando, vamos tomar tenência, né? Era um aviso. Pois é. Papai entrava em casa e ia lá coçar o passarinho, e ele encostava a cabeça assim, no cantinho da gaiola, e meu pai passava o dedo na cabecinha dele, e ele ficava todo, né? Ai, meu Deus, que coisa boa, eu gostava de um cafuné. Ok. A gaiola era daquelas portinhas de levantar. Levantava, soltava, ela abaixava. Levantava, abaixava. Não era daquela de abrir com molinha. Um belo dia, eu peguei e fui tratar do passarinho de manhã. Coloquei a comidinha dele tudo certinho, daquele ritual de sempre. Troquei a água, tudo. Ia sair para a escola. E aí, bom, como eu sempre fazia, soltei a portinha e virei as costas e fui embora. Mas não sei por que cargas d'água, só depois eu fui ver, a portinha enroscou.
E não fechou. Eu fui para a escola, tranquilo. Quando eu voltei, entrei em casa, estou lá mexendo nas coisas, mas não ouvia o pio do passarinho. Falei, meu Deus, será que o passarinho está com problema? Está doente? E quando eu olhei na gaiola, meu Deus, eu disse, Jesus, estou morto. O passarinho tinha desaparecido. Falei, papai vai me matar. E meu pai era muito bravo. E eu sabia, eu vou apanhar. E apanhava mesmo. E eu ficava pensando, e agora o que eu faço? Mesmo que eu arrumasse um outro passarinho, não adiantava, porque o passarinho não ia deixar de coçar a cabeça. E eu dizia, meu Deus, e agora eu vou apanhar, vou apanhar. Gente, foi uma eternidade aquilo, até o final da tarde, quando o papai então chegou. E entrou pelo portão. E olhou para a gaiola. E eu escutei o grito, Geninho! Geninho. Meu pai era José e Eugênio, eu era o Geninho. Eugênio, né? Eu disse, ainda não sabia rezar direito, eu disse, meu Deus, cadê o passarinho? Eu disse, eu fui tratado de passarinho, pai. Antes de eu acabar de falar, eu levei um tabefe para a orelha, que só de falar agora eu já estou sentindo aqui, orelha inchada. E ele só não me pegou mais porque eu saí correndo. Minha mãe não estava em casa, eu disse, só quando a mamãe voltar que eu volto para casa. Mamãe era minha defensora, era igual o Espírito Santo, a consoladora. E aí então, fiquei fora de casa. E a mamãe não chegava, eu ficava só olhando de longe, esperando ela chegar. O meu pai estava uma fera. Aí quando minha mãe chegou, e eu olhando lá, pelo cantinho assim da cerca do vizinho, eu fui voltando, mas não entrei não. Fiquei de longe assim, escutando. Aí eles bravejando com a minha mãe lá dentro, falando com ela que eu tinha deixado o passarinho fugir, que não sei o que, não sei o que. E a minha mãe falou, e aonde ele está? E pensou, matou meu filho, né? Sumiu aí para a rua e tal. Aí quando a minha mãe saiu, eu já estava lá fora, chorando, né? Mamãe chegou, graças a Deus. Mãe, não foi minha culpa, mãe, não sei o que. Só chorando, chorando, chorando. E ela disse, mas menino, como é que foi acontecer isso? Eu falei, mãe, eu também não sei. A senhora acha que eu ia deixar o passarinho fugir? Por minha conta não foi isso. Enroscou lá, eu não vi e tal. O passarinho sumiu, irmãos. E o meu pai queria me bater mais. Ele não podia me ver, ficou com raiva de mim. Eu disse, meu Jesus, mas não tinha o que explicasse. Acho que ele gostava mais do passarinho do que de mim. Mas tudo bem, já fui curado. Ok, passou o primeiro dia, o segundo. Parece até história de ressurreição, né? No terceiro dia, eu estou lá em casa, depois do almoço. Já tinha até esquecido aquele marvado passarinho e estava agradecido a Deus por ele ter sumido, porque eu não precisava mais tratar de passarinho. Já tinha apanhado por causa dele. Daqui a pouco eu começo a ouvir pi, 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 pi. Eu disse, meu Jesus, é um fantasma, não pode ser. Meu Deus, não é verdade. Pensei, ele deve estar nos arredores, né, cantando por aí. 3 dias depois, tinha desaparecido o bicho. Gente, e eu então começo a procurar o passarinho. Falei, pelo menos vou dar uma alegria para meu pai, se eu conseguir pegar esse marvado. Vocês imaginam que eu precisei pegar ele? Quando saio no quintal, a gaiola que tinha permanecido aberta, né? O marvado do passarinho entrou dentro da gaiola e estava bem lá comendo.
E eu fui bem quietinho, abaixei a tampa e o passarinho ficou preso lá dentro. Que coisa! Que burro! Que passarinho burro! Não prestei bem atenção, mas acho que ele tinha 4 patas. Orelhudo! Trocar a liberdade de um mundo tão maravilhoso por aquele quadradinho daquela gaiola. Mas não é isso que nós temos feito muitas vezes quando deixamos a luz e voltamos para as trevas? Não é, irmãos? Fala a verdade. Não quer dizer não, mas passarinho era burro. Mas tem muito passarinho aí sem asa. Meu Deus, como nós fazemos uma coisa dessa? Era um direito dele ser livre. Era um direito dele poder voar, comer as frutinhas nas árvores fresquinhas na manhã. Era um direito dele ir na árvore mais alta e ver o sol nascer. Era um direito dele voar e deixar o vento levá-lo em suas asas, nas asas do vento. Mas o malvado, por causa da comodidade, por causa da ração, por causa dos seus caprichos, se submeteu de novo ao cativeiro. Ora, o resgate já foi pago. Você só permanece na condição de morte se quiser, porque Jesus já morreu e ressuscitou por ti e por mim. Eu, Eugênio Jorge, só permaneço na condição de morte se eu quiser. Porque quando Jesus disse está consumado, ninguém pode mudar isso, só eu, com a minha escolha. E se eu escolher voltar para dentro da gaiola e ficar batendo de canto para o outro dentro da gaiola, problema meu. Mas se eu me decidir tomar as asas da liberdade da cruz e sair voando, voar alto, voar livre, eu posso fazê-lo agora. Agora, a salvação é sua agora. O resgate já foi pago. Eu e tu somos livres. Jesus tomou o nosso lugar, se trancou na gaiola da nossa vida, para que nós voássemos livres, irmãos. Mas somos livres, livres para fazer a vontade de Deus, livres para servir a Deus, livres para amar a Deus. Tem muita gente que quer se valer da sua liberdade para fazer a sua própria vontade, para mergulhar na lama do pecado deste mundo. Eu sou livre, Pai. Eu sou muito louco. Não, você é muito bobo se não toma posse da liberdade que Jesus te trouxe. A salvação tem um nome. A salvação é Cristo Jesus. Sim, pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Nós te amamos, Jesus.
Nós te amamos, Senhor. Obrigado pela salvação que nos trouxe. Obrigado pela salvação que trouxe para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos e até para os meus inimigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a sua salvação cobre toda a terra. E não permita, Senhor, que nenhum daqueles que estão aqui neste lugar e que ouvem esta palestra, que nenhum desses se perca, Jesus, porque será muito triste, Senhor, tendo o Senhor sofrido tanto, tendo sua mãe sofrido tanto, tendo o pai chorado tanto, sem poder olhar para ti, Jesus. Alguém de nós ainda se perder longe de ti, alguém de nós cair nas garras do inferno, Senhor, e nunca contemplar a sua face. Ah, Deus, não permita. Não permita que nenhum de nós, Jesus, fiquemos presos no laço deste mundo, dos laços do inimigo. Mas salva-nos, Senhor. Salva-nos nesta tarde, Jesus. Alcança-nos com o teu amor e com a tua misericórdia. Salva-me, Senhor. Grita isso bem alto: salva-me, Senhor. Alcança-me, Senhor. Resgata-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu me lembro quando minha mãe estava no leito do hospital. Nove horas depois eu receberia a notícia de que ela teria partido deste mundo. Mas Jesus, que nos ama tanto, naquela noite, sem pedir, sem pedir nada para ninguém, o Padre Jonas me ligou e disse: Eugênio, quero ir visitar sua mãe. Eu disse: mas como, Padre? O senhor com tantas preocupações, tantos afazeres. Ele estava aqui em Cachoeira e eu lá na minha cidade, em Cruzeiro. Como o senhor vai encontrar tempo para vir visitar minha mãe? Ele disse: ainda hoje, esta noite, te encontro às 9 na frente do hospital. Eu não compreendia nada, mas Jesus sabia. Às 9 eu estava lá e o padre chegou. E ele foi entrando pelo hospital, e por ser padre podia entrar a qualquer momento. Eu o acompanhei. Minha mãe estava na UTI. O padre então entrou. Minha mãe se confessou. Ele deu a ela a comunhão. E como ele mesmo disse, ela, como o bandido que roubou a salvação na última hora,
foi introduzida no céu. Ah, como eu sou grato a esse Jesus, que segue fazendo isso por cada um de nós, nos introduzindo no reino do seu amor. Feche os seus olhos por um instante e reze agora pela sua história, porque até aqui você pode ter vivido de uma maneira, mas hoje, diga comigo, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje, sábado santo, primeiro dia do resto da minha vida. E diga comigo, Senhor Jesus, eu renovo a minha entrega. Eu me rendo totalmente, inteiramente, integralmente. Mente, põe a mão sobre a cabeça. Mente, corpo e alma, eu me rendo totalmente a Ti, Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor Jesus Cristo. E pelo Teu sangue derramado, pelo Teu sangue preciosíssimo, pelo preciosíssimo sangue, e pelas Tuas santas chagas, pelas Suas chagas gloriosas, pelas Suas chagas que permanecem abertas, nelas eu me refugio agora. Eu me escondo do mal deste mundo. Eu me escondo, me refugio na chaga do Seu peito, Jesus. Quero ficar aí. Chagas abertas, coração ferido. Ó sangue de Cristo, vem estar entre mim e o perigo e o maligno. Vem, ó sangue de Cristo, estar entre nós e o maligno, e livra-nos do mal. Amém. Assim seja. Amém. Eu creio na vida nova, e creio que a vida nova já habita em mim e está aqui agora na minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor maravilhoso. Se essas palmas são para Ele, vamos bater muito, mas muito mais forte. Porque se a salvação tem um nome, este nome é Jesus. Oh, canta la barishia la marianda la hari. Keia la shibiri kanda la baria chandali la kandali. Oh, glória, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e os guarde para aquele dia. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já.